Olá, boa noite. Ele é acriano, músico por formação e por excelência. Autor da ópera Aquiri, A Luta de um Povo, o maestro Mário Brasil vem falar um pouco mais sobre música aqui no Ideias da Aldeia e vem falar também sobre as mudanças que a ópera traz para as próximas apresentações aqui no Acre. Boa noite, maestro. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes. Agradeço a oportunidade que, mais uma vez, esse programa, que já é realmente um dos mais assistidos aqui em Rio Branco, está nos dando, né, de contar um pouco e de trazer um pouco a história da ópera numa nova versão. Maestro, antes de nós falarmos com detalhes a respeito dessas modificações, eu gostaria que o senhor fizesse um relato para a gente, imaginando que quem está nos assistindo agora, eu também, a ópera para mim é uma novidade, e que o senhor contasse para a gente do que se trata a ópera Aquiri, A Luta de um Povo. A ópera Aquiri, A Luta de um Povo se trata da Revolução Acriana, período do Plácido de Castro. Então ela vai contar todo esse processo revolucionário em 3 atos, onde o primeiro ato é a ambientação e a formação, digamos assim, fictícia, de ficção da ópera, né? Porque a ópera eu coloco uma família de seringueiros, uma família de seringalistas dentro da ópera e um par romântico que vai se formar com a filha da seringueira e o filho do seringalista, né? Que seria a filha da Angelina, a Maria, e o filho do seringueiro, o Antônio. Então tem toda essa ambientação. Então no primeiro ato tem a ambientação da nossa Amazônia, danças indígenas, todo esse processo até culminar com os primeiros gritos revolucionários. O segundo ato é a Revolução Acriana propriamente dita, com a parte toda do Plácido de Castro, por onde passou, com todos os heróis da Revolução, e também a parte fictícia, né? A parte de ficção. E no terceiro ato é a conclusão disso tudo, culminando, infelizmente, né, com a morte de forma traiçoeira do herói, que é Plácido de Castro. Então são basicamente esses 3 atos. O terceiro ato, inclusive, abre de uma forma muito bonita, com o palácio onde foi assinado o Tratado de Petrópolis. Quer dizer que é um cenário realmente exuberante que a ópera está trazendo. Maestro, e como nós poderíamos classificar a música que é apresentada? Ela seria uma música romântica, uma música contemporânea, ou ela traz várias características de vários momentos da música erudita? Eu acho que ela traz várias características, né, da música erudita. Principalmente, a minha inspiração técnica para a música, né, se nós podemos dizer assim, são o quê? Os modos nordestinos, ou seja, a música nordestina. Nós somos exatamente filhos dessa música nordestina, do ponto de vista musical. A música, os modos indígenas, nós somos filhos dos modos indígenas. E os modos africanos, porque nós temos culturas africanas muito fortes, o daime é uma delas, né? Apesar de que ser só indígena, mas o canto vem muito daquele canto maranhense, né? Do mestre Irineu. E a parte toda, digamos, da minha experiência dentro da área de música erudita. Então eu utilizo desde coisas que vão a bar, né? Tem cenas, a cena do Genesco, por exemplo, poderia ser muito bem uma área de bar. Claro, guardando as proporções, ele era um gênio, eu sou apenas um compositor. E passando por, tem trechos que você vai lembrar talvez Mozart, outros Beethoven, outros da música mais moderna, outros da música contemporânea. Então eu acho que tem um pouco de tudo na ópera. Eu não me preocupei com o estilo, eu me preocupei muito mais com a emoção, de passar realmente, e não para as pessoas eruditas nem para os acadêmicos, mas passar para o povo a emoção da nossa história. Maestro, esse aspecto da produção da música, de uma ópera, é que eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão aqui no Ideias da Aldeia. Quando o senhor faz uma ópera, o senhor na hora que estava construindo a ópera, elaborando esse trabalho, o senhor percebia, na hora que estava colocando as notas, colocando a ficção dentro desse teatro musicado que é a ópera, o senhor conseguia identificar ali elementos da nossa cultura, de outras formas, perguntando de outra forma. A ópera, ela tem também muito da nossa cultura? Nós podemos nos identificar com isso? Sim, eu acho que sim. Quer dizer, para você ter uma ideia, o quanto essa ópera identifica a nossa cultura,
A abertura de um dos jornais aqui da TV Aldeia está exatamente baseado. Por quê? Porque houve esse sentimento de integração. Olha, eu acho que eu ter nascido no Acre, isso não é suficiente para que eu seja acriano. Mas é o fato de que nós temos uma coisa especial. Eu acho que o processo de isolamento que os nossos avós passaram para a gente, hoje em dia no Acre não é mais tão isolado assim, pelo contrário, né, traz um sentimento assim de acrianidade, difícil de se explicar. E eu acredito que isso está em cada momento da ópera. Né? De forma técnica, há uma intenção de usar elementos da música acriana. Essa música acriana ela não está ainda totalmente identificada. O que vem a ser música acriana? Eu acho que agora, com a abertura do curso de música, os próprios alunos de música começando a pesquisar esse processo, né, aí da UFAC, nós vamos com certeza ter uma resposta disso aí nas próximas décadas. Mas não é tão simples de identificar. De qualquer forma, há esse sentimento de acrianidade. Isso não sou eu que estou falando, são pessoas de fora que assistem e dizem, poxa, tem alguma coisa na música que a gente nunca ouviu, tem alguma coisa que é de algum lugar que a gente sabe que só pode ser o Acre. É claro que trabalhar com esse tipo de música no Brasil é sempre um desafio. Como é que nós podemos nos educar para esse tipo de música, maestro? A ópera não é uma música fácil de ser assimilada, exige um ouvido mais apurado, exige atenção. Como é que a gente pode ser educado para isso? Você sabe que é muito interessante, isso realmente é um processo de educação. Você pega um táxi na Itália e o motorista está assobiando uma área de ópera. Entende? Quer dizer, eu já vi várias vezes aconteceu, de Verdi, por exemplo, né? Então, aqui realmente é um processo de educação. Nós temos uma tradição muito grande dessa relação pouco explorada, que é o canto e a dança. O canto, o teatro e a dança. Praticamente quase todos os nossos folguedos, né, têm essa relação de canto, teatro e dança. Então, quer dizer, a minha ópera, ela não é uma ópera tradicional, né? Ela é uma ópera que, na realidade, é uma ópera brasileira, que usa muito essa relação. Tanto que você tem uma ideia, tem 3 cenas de balé. Ora, uma ópera rígida tem uma cena de balé no início do segundo ato. A minha não é assim. Ela tem 3 cenas de balé acontecendo onde eu acho que deve acontecer. Né? Então, ela não é uma ópera tradicional. Ela foi uma ópera feita para o povo, para que se entendesse. Então, é uma ópera de fácil assimilação. Agora, claro, nós estamos aí com um processo de educação, e esse processo de educação vem desde aí de certa maneira, da consolidação da Escola de Música do Centro Cultural Tucumã, né? Aí através do apoio do governador e do vice-governador, da Secretaria de Cultura, né? Através do Assis. Nós temos aí o curso de música da UFAC. Precisamos ter um programa, né, de música erudita na rádio que realmente... E quem sabe futuramente até um programa de música erudita na televisão também. Então, quer dizer, isso gera um processo de educação. E, finalmente, nós precisamos levar música para as escolas. Eu, inclusive, fiz um desafio já ao governador e ao prefeito. Será que nós não podemos sair na frente, como nós saímos em várias coisas? Mas já existe acho que a organização não governamental Musicalizar, já desenvolve um trabalho chamado, se não me falha a memória, Concerto nas Escolas, que já é exatamente um princípio disso, né? Então, quer dizer, nós já temos aí movimentos, mas quando eu falo música nas escolas, eu falo oficial, ou seja, de você ter música como uma disciplina. Ah, perdão. Entendeu? Então, quer dizer, o que a Musicalizar faz é fantástico, é realmente um projeto belíssimo, né? Apoiado aí pela Secretaria de Educação. Então, mas eu falo de que nós saiamos na frente, existe um processo que está sendo reivindicado no MEC, de que a música volte a ser uma disciplina das escolas. Por quê? Porque a música, claro, todas as artes, mas a música é comprovado cientificamente que ela ajuda as outras disciplinas, principalmente o desenvolvimento, essa relação do desenvolvimento lógico e do desenvolvimento mais cognitivo, mais emotivo, né? Então, ela tem essa relação. E por isso que a música é obrigatória e está nas escolas dos grandes países, Europa, Estados Unidos, Há uma Ásia. relação direta entre música, matemática, esse lado lógico que o senhor se referiu, tem muito desse... Sim, a música, né, eu falei do processo intuitivo, falei cognição, mas é a cognição e o processo intuitivo. A música é exatamente a ligação perfeita desses dois mundos.
o que chamam alguns do lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? Então a música une os dois, porque a música é matemática e ao mesmo tempo é sentimento, é intuição. E isso aí realmente eu acho que faz da música, né, uma linguagem, entre aspas, universal. Maestro, antes de nós terminarmos esse primeiro bloco e falarmos no segundo a respeito das mudanças que a Ópera Akiri vai trazer agora para as próximas apresentações, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, uma análise a respeito do erudito, do popular, do clássico. Nós falamos muito aqui em relação à música erudita, muitos falam música clássica. É correto falar música erudita ou isso soa muito pedante? Ou a música clássica seria o jeito mais normal de falar? E em relação à música popular, eu queria que o senhor fizesse aí uma relação entre essas três formas de tratar da música. Na verdade, existe até algumas pessoas que chamam de música artística, né, a música erudita. Música clássica é um termo errado, sem dúvida, porque classicismo foi um período da música, né? Então você está chamando música clássica música de Mozart, por exemplo. E não é, a música tem uma abrangência muito maior. Erudita, quer dizer, talvez seja um termo assim, quem sabe até pedante mesmo em relação Mas é o correto. Ao que se possa dizer. Alguns dizem a música artística, ou seja, é muito difícil de você definir. Até porque não há como comparar a música popular com a música chamada erudita. Por quê? Porque o objetivo das duas é diferente. O material que se utilizam as duas são materiais diferentes. Então, quer dizer, comparar as duas coisas não tem sentido. Ambas são extremamente importantes, ambas cumprem uma missão importante dentro do processo de aprendizagem do ser humano aqui na Terra. Ambas têm digamos assim, uma utilização de materiais diferentes, valorizam materiais diferentes. Então eu acredito que não há como comparar. Não em termos de valores. O que se pode comparar é em termos bons. Essa aqui utiliza isso, essa aqui utiliza isso, essa aqui serve para esse objetivo, essa aqui serve para outro, essa aqui vai até determinado nível, essa aqui parte de determinado nível. Então isso sim pode se comparar, mas em termos de valores eu acho que não tem a comparação. E até hoje está realmente para ser descoberto um termo melhor que se possa utilizar para diferente. Música popular todo mundo já sabe, é música popular brasileira, ou música popular, ou música folclórica. A música chamada clássica, erudita, artística, eu acredito que todos esses termos ainda não são corretos. Deve ter um outro termo aí, música sinfônica, música coral, não sei, qualquer termo assim que a gente ainda não encontrou, né, o termo correto. Bom, o que vale mesmo é a boa música, né? Isso é o que importa. Sem dúvida. Maestro, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos para falar mais a respeito da ópera Akiri e as mudanças que vamos ter aí para as próximas apresentações. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o autor da ópera Akiri, A Luta de um Povo, o maestro Mário Brasil. Maestro, eu gostaria que o senhor fizesse aqui para a gente um relato a respeito da importância social que tem a ópera Akiri, A Luta de um Povo. A principal mudança que veio nessas novas apresentações vai ser o quê? A presença de mais acrianos no elenco, é isso? Seria o principal destaque? Eu diria que não seria nem a presença de mais acrianos, mas a presença de muitos acrianos, ou seja, quase toda a ópera agora é feita por acrianos. Antes nós fizemos a ópera aí, talvez com 80% de pessoas vindas de fora, trouxemos uma orquestra, trouxemos muitos professores, muitos cursos foram dados, quer dizer, num só momento tinham mais de 20 oficinas sendo dadas na área de música, né, há 2 anos atrás. Depois essas pessoas que foram descobertas
e foram para Brasília, se capacitaram, o governo investiu nisso, isso é bom dizer, né, com bolsas, fortalecendo a Escola de Música do Centro Cultural Tucumã, tanto que agora existe até a promessa do governador de transformar numa escola estadual de música mesmo, né? Aí com o vice-governador também, a ideia foi dele, do Binho, né? Então, quer dizer, nós temos aí todo esse processo, a usina de artes, e isso aí trouxe o quê? Trouxe uma capacitação, uma elevação do nível, né, dos músicos e dos artistas acrianos. E a prova disso veio 2 anos depois, agora. Né, quando exatamente nós nos preparamos para reeditar a ópera, nos deparamos com um material que as pessoas de fora, os músicos, os diretores que vieram de fora, estão encantados. Quer dizer, eles disseram, Mário, quando você disse que a ópera seria feita basicamente por acrianos e que nós só traríamos de fora as pessoas assim necessárias, né, nós achamos que seria assim, um risco muito grande, que não ia dar certo, e de repente a gente está vendo aqui um potencial maravilhoso, né, com vozes. Por exemplo, eu estava comentando com você, né, a voz da Yara, que é um sopranino, né, que faz a louca também, aquela que chega para o Plácido e diz, Plácido, não vá, que você vai ser morto e tudo mais. É uma sopranina. A sopranina é uma voz muito rara no Brasil e no mundo inteiro. E nós descobrimos uma sopranino aqui de excelente nível. Sopranino? Sopranino, né? Quer dizer, uma soprano ligeira, uma soprano muito aguda. É uma voz muito fina. É uma voz aguda, aguda. Exatamente. Né? Ela vai lá, ela sobe às regiões mais altas e tudo. Então, isso foi uma surpresa para a gente. Né? Então, muitos dos acrianos, a totalidade dos acrianos, a totalidade da orquestra é de acrianos dessa vez, a totalidade dos cantores, o coral todo é de acrianos, né? Alguns técnicos são acrianos e praticamente todos os solistas são acrianos. De fora estão vindo 4 solistas, são 14 solistas na ópera. Apenas 4 estão vindo de fora. Então, quer dizer, nós temos aí uma orquestra de 40 músicos, estão trazendo apenas 9 de fora. Veja a diferença, né? Para você ver assim a potencialidade do nosso estado. Quer dizer, o governo investiu e eu acho que mais do que nunca a música realmente aconteceu o que nós prevíamos, uma revolução musical em 2 anos. Né? Claro que nós não podemos deixar de dar os méritos a Musicalizar, que vem fazendo um trabalho aí longo, eu já falei para eles, sem eles esse processo revolucionário também não existiria. Né? Aí grande parte dos músicos são da Musicalizar, e com o investimento do governo, nós temos hoje a Orquestra Experimental do Acre também, né? Trabalhando juntos os dois. Maestro, o senhor citou o termo revolução em vários momentos agora, dando uma ideia de que a música pode modificar a vida de uma pessoa. Na história da ópera Aquiri, A Luta de um Povo, o senhor poderia contar a história de algumas pessoas que tiveram a vida modificada na estrutura em função da música? Olha, eu acho que dentro da estrutura da ópera, dentro do processo de capacitação que foi feito, dentro de todo esse planejamento de um processo contínuo de aprendizagem musical que tem se desenvolvido nesses últimos 2 anos, a gente pode citar vários exemplos, mas eu acredito que existem 2 exemplos que são muito típicos do que você perguntou. O primeiro deles é exatamente a respeito do Miquéias. Miquéias, um violinista, né, morador do Taquari, menino pobre, que estudou música aqui na Musicalizar, desenvolveu-se com seu talento. E a ópera, quando nós trouxemos a ópera, nós trouxemos a professora Gleice, da Universidade de Brasília. A professora viu Miquéias, encantou-se com ele, com o talento dele, com o caráter dele, levou ele para Brasília para morar na casa dela. E ele, fazendo os cursos lá, veio da Bulgária para dar cursos lá na Universidade de Brasília, uma grande violinista, que é a Popova. A Popova também cantou-se com o Miquéias, e o Miquéias, sábado passado, viajou para a Bulgária para fazer o curso de música num dos conservatórios, o Conservatório de Sofia, que é um dos mais, digamos assim, concorridos da Europa. E ele está lá, foi classificado, né, com apoio do governo, né, através de uma bolsa governamental. Então, quer dizer, está de parabéns o governador, o vice-governador, né, todo o staff aí do governo, porque realmente muito importante esse apoio, porque agora fez uma ponte com a Bulgária. Né? E um menino pobre do Taquari, agora realmente, sem distinção nenhuma, é um dos alunos do Conservatório, né, de Música lá na Bulgária.
O outro exemplo é o exemplo da Macleane, né? Uma menina também pobre, né? Servente em uma escola, né? Veio conversar comigo que gostaria de participar do curso de verão de Brasília, né? Porque eu perguntei por quê, ela disse, não, professor, porque eu era servente na minha escola, né? E fiz o curso de música do Centro Cultural Tucumã, me diplomei, adoro música, cantei na ópera anterior e estou cantando nessa ópera. E a diretora viu e percebeu que realmente eu tinha talento para a coisa e me convidou para deixar essa parte de servente e trabalhar o coro infantil da escola. Quer dizer, então, e ela está querendo agora se aperfeiçoar, ela está querendo fazer música mesmo na universidade, ela está querendo se aperfeiçoar nessa parte de música para criança. Então, e exatamente onde está o grande processo de aprendizagem, em música para criança, né? Isso aí são dois grandes exemplos que eu acho que a ópera trouxe, entende? Esse processo de investimento, porque a ópera não é só a ópera, é todo esse processo de investimento que vem junto com ela, de capacitação, de troca, de pessoas daqui, o governo investiu, dando bolsas, vão lá para Brasília. A Escola de Música de Brasília, nós temos que agradecer ao diretor, ao Carlinhos Galvão, cede 10 bolsas para o Acre, bolsas que são concorridíssimas também no Brasil inteiro. Então, quer dizer, há uma estrela guiando essa revolução que a música tem passado aí no Estado, né? Quem vê uma apresentação de uma ópera, por exemplo, na Ópera Cria, não imagina que exista toda essa movimentação assim, ao redor de uma apresentação, né? Você tem possibilidades de bolsas, existe uma indústria também, porque a ópera exige, por exemplo, o figurino, aí você vai movimentar uma outra gama de profissionais. Quer dizer, a apresentação é apenas assim, acho que vamos usar o senso comum, é a ponta do iceberg, né? Exatamente, você acabou de falar, por exemplo, a ópera, são 700 figurinos de época. Quer dizer, ninguém nem imagina que ali vão haver 700 trocas de roupa. Nós estamos trazendo dessa vez, né, 8 toneladas de cenário. Quer dizer, uma mágica de dois cenotécnicos, que é o Márcio de Belém e o Alain de Brasília, fazem com que esse cenário se encaixe de uma forma tal que caiba no teatrão. Mas são 8 toneladas, entende? Quer dizer, nós temos aí, são 40, 50 coristas. Dentro desses coristas tem 16 figurantes, são 16 figurantes, né? Um número, 5, 6 crianças, né? 14 solistas. Então, quer dizer, 40 músicos na orquestra e pelo menos uns 30 técnicos ao redor para que toda essa máquina possa funcionar. Então, se você somar, você vai chegar a 200 pessoas que vêm trabalhando, umas mais, outras menos, já há 3 meses, para que esse espetáculo aconteça em 2 dias. Mas por quê? Porque o importante é o processo, a aprendizagem que todo esse pessoal, né, tem, o desenvolvimento que eles têm, exatamente as consequências que isso geram, né, quer dizer, os desdobramentos, né, como é o caso do Miqueias, da Macleane. Então, quer dizer, existem realmente uma série de fatores importantes, e isso que é importante para nós, né? Não é a ópera em si fazer, né? Quer dizer, eu tenho certeza que quando o senador Tião Viana, numa conversa com ele, disse, Mário, nós precisamos fazer alguma coisa em música para a Revolução, uma coisa que represente a grandeza da Revolução Acreana. Eu acredito que nem ele imaginava que isso tomaria a proporção que tomou, né? Maestro, e outra coisa também, amadurece, um espetáculo desse amadurece a própria estrutura do poder público, porque já vai tomando uma dinâmica que pode tornar viável a realização de outros espetáculos, tão grandiosos quanto, e já com esse caminho andado, né? Já se abriu um varadouro, vamos dizer assim. Sim, você tocou num ponto. Nós hoje temos condições, o que Manaus levou décadas para se desenvolver, nós praticamente em uma década, né, digamos, desde da musicalizar, que eu acho importante que isso aí seja o ponto de partida, né, de uma coisa mais estrutural da música erudita, né, nós temos hoje condições de fazer um festival de ópera amazônico aqui. Por quê? Porque nós temos o coro, que é caro, trazer de fora, 50, 100, nós podemos montar um coro aqui de 40, 50 pessoas, nós temos uma orquestra, né, com alguns reforços, nós temos a orquestra, temos os solistas,
Então, temos pessoas que, por exemplo, que trabalham hoje em dia, têm a capacidade na área de pintura de telões, de uma série de coisas para montagem de cenários, porque estão sendo capacitadas, né? Então, temos aí pessoas que podem trabalhar no figurino também, porque também estão sendo capacitadas. Então, hoje nós temos uma estrutura a baixo custo de fazer um festival de ópera amazônica. E é exatamente um dos nossos planos. O ano que vem, né, de fazer um festival de ópera amazônica. Você fazer 2, 3 óperas aqui cuja temática seja a Amazônia, seja a florestania, seja, né, alguma coisa que diga respeito dessa nossa filosofia que nós defendemos com tanta paixão, né, que é essa questão da florestania. Isso aí é o próprio símbolo desse governo, que eu acredito que é exatamente essa questão desse momento de ouro que eu acho que vive o Acre, né? E esse momento de ouro, ele se reflete em uma série de coisas, em estradas, rodovias, hospitais, isso e aquilo, mas ele vai realmente mostrar que chegou quando ele chega às artes e à cultura, né? E aí nós estamos vendo, né? Quer dizer, acrianos fazendo uma ópera. Quando que a gente poderia imaginar isso há, não sei, 5, 6 anos atrás ou 10 anos atrás? E hoje nós podemos dizer que os acrianos estão fazendo uma ópera. Maestro, para finalizar essa nossa conversa, quando que a apresentação da ópera Acri, a Luta de um Povo, vai ser feita e onde e como que as pessoas podem ter acesso a esse espetáculo? Vai ser feito, ela vai ser no Teatrão, né, dia 27 e dia 28, quarta e quinta-feira, se eu não me engano, às 20 horas. E eu gostaria realmente aqui de convidar todos os ouvintes aí que estão assistindo ao programa, né, porque vocês vão ver de tudo. Vocês vão ver uma ópera belíssima, com telões de 8 por 12, ou seja, imensos, né, que uma árvore de 12 metros de altura. Vocês vão ver um barco de 4 metros de altura entrando, que seria exatamente uma Independência, a passagem, o corte da corrente, com efeitos especiais de tiros, de fumaça, de tudo mais. Vocês vão ver cenas de batalhas, né, impressionantes. Vocês vão ver um figurino riquíssimo, né, aí de 700 figurinos com trocas permanentes. Vão ver uma orquestra potente tocando. E vão ver cenas de amor, cenas de guerra, de romance, de tudo. Ou seja, é realmente imperdível. Maestro, então eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Ideias da Aldeia, parabenizar pelo trabalho e dizer que esse tipo de ação, sobretudo que envolve o poder público, deixa a gente muito orgulhoso, realmente. Eu, agora, para finalizar, realmente gostaria de agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, se me permite. Nós temos aí uma série de empresas que estão por trás, sempre acreditando no Acre, acreditando na gente, que é a Petrobras, os Correios, a Eletrobras, o BASA está com a gente sempre, né? Então, agora temos algumas empresas daqui, o Sebrae também já nos apoiou com oficinas, né? Temos aí instituições importantes como a UNB nos apoiando, a Universidade de Brasília, a Escola de Música de Brasília, a UFAC, a Universidade Federal do Acre. Temos as secretarias, como a Secretaria de Cultura, né, através do Assis, a Secretaria de Educação, através do BINHO, né, que deu todo o apoio para que a música se desenvolvesse, idealizou essa escola de música que vai nascer logo, logo. Né? Temos aí toda essa estrutura, né, que está por trás da ópera e que às vezes fica tão escondida, né, e que é importante que a gente ressalte. Né? E o apoio de vocês, jornalistas, né, da imprensa, né, como a imprensa da outra vez foi tão carinhosa com a gente e agora também está sendo, né, está presente, já estão vendo as montagens, desmontagens, as trocas de figurino. Então eu realmente gostaria de agradecer a todos e agradecer a todos aqueles que estão participando, né, a nós, acrianos, aos de fora, que estão dando tudo para que vocês tenham realmente um grandioso espetáculo. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.